Graças e paz, queridos. Amém. Amém. Vamos lá? Prazer estar aqui, poder ministrar sobre sua vida. Você pode abrir sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Atos, capítulo 1, a partir do verso 4. Amém. Vamos lá. Atos capítulo 1, a partir do verso 4, diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Então lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Amém? Senhor Jesus, nós estamos diante da sua palavra, Deus, e o nosso desejo é que a sua palavra ministre e testifique nos nossos corações. O nosso desejo, Deus, é sairmos daqui hoje edificados, consolados, que a sua graça, Deus, o seu Santo Espírito, o seu doce Espírito fale conosco. E essa palavra, Deus, construa algo dentro de nós. E que isso, Deus, que será construído dentro de nós, seja usado, Deus, pelo Senhor, para que a sua obra, Deus, e a sua causa, Deus, sejam cumpridas nessa terra através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, a subida de Jesus, ela não foi um abandono. Cristo não estava aqui abandonando aqueles homens lá agora, mas ela foi a continuação do propósito eterno de Deus. O que estava acontecendo ali era a continuação daquilo que Deus havia projetado e planejado. Agora, aqueles homens, eles deveriam e eles seriam os responsáveis por anunciar o evangelho do reino de Deus. Agora a bola estava sendo tocada para eles e eles iam agora conduzir e edificar a igreja. Então, munidos de toda a experiência que eles tiveram com Jesus e cheios do Espírito Santo, em breve eles já seriam aí cheios do Espírito Santo, aqueles homens eles iam trabalhar para edificar a igreja de Jesus. Eles iam então continuamente cumprir o seu ministério, edificando a igreja de Jesus, cumprindo a causa de Jesus, espalhando a mensagem de Jesus até que ele venha, até que ele retornasse. E ele deixou bem claro aqui no verso 7, porque no verso anterior, no verso 6, aqueles homens ainda demonstram uma não compreensão de que o reino de Jesus era espiritual, de que a obra de Jesus era uma obra espiritual, de que aquilo que ele estava fazendo, de que aquilo que ele fez era algo espiritual, né, e não naquele momento físico. E eles perguntam: Senhor, então é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, né, ou seja, com aquela ambição de que o Império Romano fosse retirado e de que então o Senhor se assentasse ali. Então ele diz: olha, não compete a vocês, ou seja, não está ao alcance de vocês saberem os tempos ou as datas, ou em outras versões vai dizer os tempos e as épocas. Aqui é interessante que Jesus usa
dizendo os tempos e as épocas, duas palavras para tempo, que são bem famosas. Ele fala, olha, não interessa a vocês saberem o Cronos ou o Kairos, de quando eu vou voltar. O que ele está dizendo? Não interessa para vocês saber a data certa, o dia e a data certinha que eu vou voltar, o Cronos. E também não interessa a vocês saberem quais vão ser as circunstâncias que vão culminar no meu retorno, o Kairos. Isso não importa a vocês agora. O que importa a vocês agora? E aí ele vai para o verso 8. O que importa a vocês agora é que dentro em breve vocês vão ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. E aí aqueles homens então estão ali, Jesus começa a subir, e eu imagino essa cena sempre bem hollywoodiana mesmo, o Senhor Jesus começa ali a subir para os céus, e aqueles homens ficam olhando aquele negócio. Chegam então dois anjos e perguntam, o que vocês estão olhando para cima? Uma pergunta não parece tão sábia, né? Porque, não sei, que você já viu alguém subir, né, para o céu, assim, do nada, né? A gente está olhando ele subir, né? E eles vão dizer, olha, o que vocês estão olhando para o céu? Não precisam olhar para o céu. Esse mesmo Jesus que subiu vai descer, ou seja, vocês, por mais que ele disse para vocês, que vocês não sabem o Cronos ou o Kairos, o tempo ou a época que ele vai voltar, vocês vão caminhar sobre uma certeza. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vai descer. Vocês vão caminhar sobre essa certeza. Tenham essa certeza. Foi isso que aqueles anjos disseram para aqueles homens. Então, o que eles fazem? O que o texto termina dizendo? Então, eles voltam para Jerusalém, caminham ali a pouca distância de onde eles estavam, até Jerusalém, e começam então a ser aquilo que Jesus disse que eles seriam. Se você for comigo de novo, deixa aí sua Bíblia aberta em Atos capítulo 1. Se você for comigo de novo no verso 8, você vai ver que Jesus disse para eles, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Depois de conversar com os anjos, aqueles homens voltam para Jerusalém e vão então cumprir e fazer aquilo que Jesus disse, e vão ser o que Jesus disse que eles seriam, testemunhas de Cristo. Amém? E aqui está a mensagem que o Senhor tem para derramar sobre nós hoje. Testemunhas de Cristo. Nós somos as testemunhas de Cristo. Amém? E quando a gente fala essa palavra, testemunha, talvez a primeira definição que vem na cabeça é a definição básica e normal do que seria uma testemunha. Alguém que presenciou algo e que depois tem condição de narrar aquilo que presenciou, aquilo que viu. Isso é uma testemunha, certo? Então a testemunha é alguém que viu alguma coisa, e então depois ele tem toda a condição, toda a capacidade de falar do que ele viu, de narrar o que ele viu. Quando a gente fala de testemunhas de Jesus, testemunhas de Cristo, e quando Cristo disse isso para aqueles homens, olha, vocês vão ser as minhas testemunhas, a ideia de uma testemunha de Jesus transcende essa ideia básica de testemunha, de alguém que viu algo e tem condição de narrar. Uma testemunha de Jesus, ela não só viu algo e tem condição de narrar, mas com a vida dela, ela vai mostrar para os demais que aquilo que ela viu, ela não só viu, eu me envolvi com o que eu vi. E porque eu me envolvi com o que eu vi, eu fui transformado. Veja a minha vida. Entende? Que uma testemunha de Cristo transcende a ideia de só, poxa, eu vi Jesus. Eu vi que ele curou cegos, eu vi que ele fez milagres, eu vi que ele até ressuscitou pessoas. Eu consigo dizer para você aquilo que Cristo faz. Eu vi. Não. Uma testemunha de Jesus vai além. Eu não só vi como quem observa de longe, eu me envolvi com esse Jesus. E ele transformou a minha história. E eu estou aqui para te dizer, não só para dizer do que vi, mas para mostrar a você, através da minha história, que ao me envolver com ele, eu fui transformado.
Isso é uma testemunha de Jesus. Era isso que Jesus estava dizendo para aqueles homens: vocês vão caminhar por aí e vão testemunhar do que viram, com o que vocês se envolveram e o quanto vocês foram transformados. Essa ideia de uma testemunha não ser alguém que apenas ou tão somente viu alguma coisa, está no próprio texto de Atos. Se você seguir no mesmo capítulo comigo, capítulo 1, agora vai lá para o verso 21. Os discípulos voltam e você vai lembrar que Judas Iscariotes não está mais no grupo. Ele não faz mais parte do grupo. Então você tem dos 12 discípulos apenas 11. E Pedro começa agora a dizer sobre a necessidade de levantar o 12º, de completar o time. E olha o que Pedro vai dizer a partir do verso 21, a respeito do homem que deveria ser levantado no lugar de Judas. Observe isso. Atos 1, 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Verso 23, então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Aqui é o momento que Matias é escolhido como o 12º. Mas eu quero que você perceba que Pedro não disse assim: vamos escolher alguém que sabe. Não, vamos escolher um homem que conviveu conosco. Tem uma outra versão bíblica que diz isso. Um homem que conviveu conosco, que não apenas viu o que Jesus é capaz de fazer, mas que esteve conosco, que se envolveu com Jesus e que também por ele, obviamente, foi transformado. Um homem que estava desde lá do dia que ele foi batizado no Jordão, até o dia agora há pouco que ele foi elevado aos céus. Um homem que possa ser testemunha junto conosco. Alguém que viu, alguém que não só viu, mas que se envolveu. E alguém que, porque se envolveu, foi transformado. Se você seguir para 1 João agora, um outro texto trazendo essa mesma ideia de testemunha. 1 João 1, 1. A primeira carta de João, escrita à igreja, capítulo 1, verso 1. O apóstolo diz o seguinte: o que era desde o princípio, falando de Jesus, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Percebe o envolvimento? Olha, o que nós ouvimos, nós vimos, nós contemplamos, mas as nossas mãos apalparam. É isso o que nós estamos dizendo a vocês a respeito do verbo da vida. Ou seja, eu não estou falando de alguém que eu apenas sei a história. Eu estou falando para vocês de alguém com o qual eu me envolvi. Queridos, a testemunha que vai fazer diferença no mundo e para o mundo, e a igreja que vai fazer diferença no mundo e para o mundo, não são as pessoas que sabem sobre Jesus, que conseguem narrar a vida de Jesus, conseguem dizer quem é Jesus, quem foi Jesus. Não, as pessoas que vão ser usadas para levar transformação ao mundo são aquelas que apalparam Jesus, que tocaram em Jesus, que o conhecem porque se envolveram e foram transformadas. E não apenas porque estão acostumadas ou habituadas à história dele, ou a saber as parábolas dele. Certa vez Cristo disse, o sábio. Não, certa vez o mestre, com o qual eu me encontro todos os dias, disse. Consegue entender a diferença? As testemunhas são aqueles que justamente têm envolvimento, e porque se envolvem, são todos os dias transformados por Jesus. Há algo que toca e está mexendo comigo nos últimos dias, é que Cristo e o envolvimento com Cristo, quando nós nos envolvemos com Jesus, e isso só é possível para aqueles que são verdadeiras testemunhas dele. Quando eu me envolvo com Jesus verdadeiramente,
Eu chego diante dele, e sabe o que acontece? Cristo, necessariamente, quando eu me aproximar dele por causa de quem ele é, necessariamente, ele vai observar e vai ver todas as minhas fragilidades. E diante das minhas fragilidades, o que ele vai fazer? Corrigi-las, supri-las, sustentá-las. Mas diante de Jesus, ele também vai ver em mim aquilo que eu tenho de virtude. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que eu não tenho condição de fazer: potencializar as virtudes. Então, quando eu chego diante desse Cristo, ele pega as minhas fragilidades, as cobre e as trata. Pega as minhas virtudes e as potencializa, para que eu seja na mão dele aquilo que eu posso ser através dele. Foi isso que Jesus fez com aqueles homens. Cristo escolhe homens improváveis, todo mundo já sabe disso. Quem era Pedro? Um pescador, um homem simples. Quem era Tiago, João? Eram homens simples, cheios de fragilidades. Mas nas mãos de Cristo, essas fragilidades foram tratadas e as virtudes potencializadas. De modo que depois Paulo vai dizer: Pedro, Tiago e João, as colunas da igreja. Ou seja, ele pega improváveis, homens pelos quais ninguém dava nada, e os transforma nas colunas da igreja. Homens que depois de mais de 2000 anos, nós estamos aqui reunidos no século 21, falando da história deles, lembrando do nome deles, lendo o que eles escreveram, porque eles encontraram Jesus e se tornaram testemunhas fiéis daquilo que viram, daquilo que ouviram e daquilo que apalparam. Se tornaram homens que foram envolvidos por Cristo e transformados por Ele, tiveram as suas virtudes potencializadas, se tornaram apóstolos e hoje são lembrados por nós. É isso que Cristo faz. É isso que Cristo é a transformação que Cristo gera em nós. Só que tem um detalhe: esses apóstolos, esses homens, morreram. Eles morreram. Cabe a nós a lembrança, cabe a nós ler o que, através e inspirados pelo Espírito, eles escreveram, mas eles morreram. E nós agora, eu e você, somos as testemunhas de Jesus. Porque Cristo ainda não veio. E é até que Ele venha. O testemunho de Cristo precisa correr pela cidade, precisa correr pela nação, precisa correr por esse mundo, até que Ele venha. Mas Pedro não pode mais testemunhar. Nem Paulo, nem João. Mas eu posso. E você também pode. Amém? Nós somos essas testemunhas. E eu queria deixar com você, para que a gente construísse essa ideia, alguns aspectos a respeito das testemunhas de Jesus. Já te falei alguns. Uma testemunha não é simplesmente o que consegue narrar, mas que se envolveu e que necessariamente foi transformado. Mas volta comigo mais uma vez no verso 8, Atos 1:8. Com o primeiro elemento aqui, a respeito das testemunhas de Jesus. Eu quero dizer que não existem testemunhas que possam agir, que não estejam tomadas pelo poder do Espírito Santo. Não existem testemunhas de Jesus sem o poder do Espírito Santo. Olha o que ele disse, Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas. Percebe? Vocês vão ser as minhas testemunhas, mas primeiro, vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E aqui tem uma palavra nesse versículo que é muito importante. Quando Lucas escreve, descerá sobre vocês. Quando ele relata o que Jesus disse, o Espírito descerá sobre vocês. Quando a gente lê sobre isso, quando a gente olha para a Escritura e vê e analisa e lê algo assim, o Espírito descer sobre, percebe que ele não está falando do Espírito em, ou do Espírito através de você. Não, sobre você, ele está falando de capacitação.
Você vai lembrar que Jesus, é óbvio, a vida de Jesus foi gerada pelo Espírito. Ele é obra do Espírito Santo. O que engravidou Maria foi o Espírito, é obra do Espírito. O caráter de Jesus, Jesus tinha o Espírito nele. Jesus agia pelo Espírito. Mas quando que o ministério de Jesus começa? Depois que ele é batizado. E o Espírito desceu sobre ele como uma pomba. Então o que Jesus fala é muito importante. O Espírito vai descer sobre vocês, significando que aqueles homens seriam capacitados para o ministério que eles tinham. E qual era o ministério deles? Testemunhar a respeito de Jesus. Ou seja, não existem testemunhas capazes de agir que não tenham sobre elas o poder do Espírito Santo. Consegue entender isso? Amém? Sabe por quê que isso é importante? Porque aqueles homens, eles tinham experiência. Imagine as histórias que aqueles homens eram capazes de contar. Da convivência que tiveram com Jesus. Das coisas que viram e ouviram Jesus dizer na proximidade, aquilo que ele não fez diante da multidão, mas no particular. Pensa as histórias que esses homens podiam contar e as experiências que eles podiam falar. Lembre-se de Mateus capítulo 10, quando Jesus unge eles e diz: vocês vão agora, vocês vão caminhar e vão expulsar demônios e curar doentes. E eles voltam dizendo: os demônios se submetem a nós. Método, formas de fazer as coisas, isso tudo é muito e muito importante. Organização, líderes comprometidos, responsabilidade, supervisão, tudo isso é muito importante. Só que isso sem o Espírito é só método. É isso que eu estou tentando te dizer. Não adianta plantarmos nossas pérolas no campo. Elas não vão frutificar. Mas se tivermos o Espírito em nós, então plantaremos boas sementes e elas vão frutificar. Não porque nós fizemos algo, mas porque é o Espírito que age através de nós. E Jesus disse: então descerá sobre vocês o poder do Espírito. Quando ele usou essa palavra poder, ele usou a palavra dunamis no original. E ela tem alguns significados. Primeiro, é o poder que reside em algo, em virtude da sua natureza. É o poder contido em algo, por causa da natureza daquilo. Se eu te entregar uma dinamite na mão, você vai saber que aquilo é muito poderoso e perigoso. O poder está contido naquele negócio. Aquilo contém muito poder. E Jesus disse: esse poder vai descer sobre vocês. Ou seja, ao olharem para aqueles homens, estavam vendo naqueles homens o poder contido em algo. Por quê? Lembra-se do que Paulo escreve? Despindo-se do velho homem e se revestindo do novo homem. O Espírito vem sobre nós. Então agora nós temos dunamis, o poder contido por conta da natureza de algo. Que algo? O Espírito que habita em nós e que veio sobre nós. Então quando nós caminhamos e quando nós estamos agindo na igreja, há um poder em nós que vem do Espírito que está sobre nós. Amém? Outra coisa, significa poder para realizar milagres. Poder moral, excelência da alma. Aquilo que está em nós e que nos mantém na moral, que nos mantém firmes na Escritura, firmes naquilo que é correto. E por fim, um poder de influência. As nossas palavras ditas são apenas palavras, mas carregadas pelo poder do Espírito, elas terão influência. É isso que Cristo estava dizendo. Agora, esse poder de modo algum, ele vai engrandecer os homens. De modo algum, aquilo que acontece sobre a igreja é para engrandecer os homens ou algum homem. De modo algum. Atos relata que Pedro caminhava e a sombra de Pedro curava os doentes. O mesmo livro de Atos relata que o apóstolo Paulo pegava lá uma flanelinha, limpava assim ele, e essa flanelinha, quando encostava num doente lá, ele era curado. São coisas extraordinárias
que aconteceram por meio desses homens, mas nós não testemunhamos sobre os homens. Testemunhamos sobre o poder que atuava por meio dos homens. Porque o poder nunca é para engrandecer um homem, mas é o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Então esse poder precisa vir sobre nós, para a glória de Deus Pai, e não para a glória dos homens, não para a minha glória ou a sua glória. Esse poder jamais vai engrandecer algum homem. Então, em primeiro lugar, não existem testemunhas que caminhem fora do poder do Espírito. Não existem testemunhas verdadeiras que só é uma testemunha verdadeira, aquele que está submetido ao poder do Espírito Santo. Amém? Aquele sobre o qual o poder do Espírito veio, e então ele tem condição de agir, testemunhar sobre Jesus. Amém? Em segundo lugar, as testemunhas, elas têm uma responsabilidade. Cristo responsabilizou as testemunhas, quando ele disse: vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ele responsabilizou, dizendo que todos os homens, em todos os lugares, deveriam receber essa mensagem. Foi isso que ele quis dizer, quando ele disse Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Agora olha só, a mensagem, ela deve ser inclusive entregue àqueles pelos quais nós não temos tanto apreço. Pensou em alguém aí? Aquela pessoa que você não engole. Essa pessoa aí precisa do seu testemunho para Jesus, de Jesus. Porque ele disse, ele está olhando para judeus e falando: vocês vão levar essa mensagem, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria. Eu acho que eles escutaram, Samaria? Lembra de João 4,9, quando ele está com a mulher samaritana? Ela acha estranho e é registrado em João 4,9, porque os judeus não se davam com os samaritanos. A mensagem é, inclusive, para aqueles para os quais a gente não tem tanto apreço. Até para estes, eu preciso ser testemunha. O poder derramado sobre nós, ele não é apenas para fazer algo por nós. Então, queridos, nós temos uma responsabilidade. Nós não podemos passar toda a nossa vida cristã vindo em culto após culto para sermos cheios de Deus. Ou para, a gente vem de culto após culto e o nosso comportamento é qual? Preciso ir à igreja, porque chegando lá eu vou agradecer as graças recebidas e vou clamar por aquelas que ainda não alcancei. A igreja não se trata apenas, e esse poder não se trata apenas daquilo que pode ser feito por mim ou por você. É óbvio que eu não estou excluindo de maneira alguma a cura, a graça, a bênção, a manifestação valorosa e poderosa de Deus, aquilo que é personalizado, aquilo que o Espírito quer fazer na sua vida, isso Ele vai fazer pela misericórdia dEle, mas nós temos uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? De nos unirmos como comunidade e expressarmos e testemunharmos sobre Jesus. E darmos a Ele algo. E fazer algo para que o nome dEle seja elevado. Então a nossa responsabilidade é essa. Então, a primeira coisa é, a respeito da responsabilidade das testemunhas, é tirar da nossa mente essa ideia de vir à igreja para receber algo, para apenas receber algo. Você está me entendendo? Eu não estou dizendo que você não vá receber, que Deus não vá fazer algo por você, que você não vá ter uma experiência maravilhosa com Jesus aqui. Eu estou dizendo que nós temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade é testemunhar a respeito, é viver de acordo com a altura daquilo que foi feito. Sabe quando você vem aqui e alguém põe a mão na sua cabeça? Não é para parar de vir, é para vir. Mas quando alguém põe a mão na sua cabeça aqui, e você recebe uma oração,
e você recebe algo da parte de Deus, quando você se levanta, você recebeu graça, você recebeu bênção, Deus fez algo na sua vida, e você tem uma responsabilidade de sair por aquela porta e de viver à altura daquilo que foi ministrado, à altura daquilo que foi feito, e testemunhar a respeito desse Jesus, que fez isso aqui na sua vida, quando você veio. De expressar com a sua vida, vejam, eu não só ouvi de Jesus, eu me envolvi e fui transformado. Vejam, nós temos uma responsabilidade. Em segundo lugar, a respeito da nossa responsabilidade ainda, eu quero voltar na frase que os anjos disseram: por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? É como se aqueles anjos dissessem: vocês não têm o que fazer? Vocês têm o que fazer. Saiam daqui e vai fazer o que ele pediu para fazer. Vira e mexe. Eu não sei você, talvez isso é um problema meu, mas eu me pego observando o quão tenebroso o nosso mundo está e pedindo para Jesus voltar logo. Não porque eu o amo, mas para me livrar disso daqui. Isso não está certo. A gente desejar o retorno de Jesus, não porque o amamos, mas porque a coisa está ficando feia, brava. Jesus, volta logo. O Senhor me salva logo, põe quem tem que ir para o inferno logo. Resolve. A gente se pega assim, é só eu? É, sabia. E assim, quem sou eu? O cara que está olhando para o céu. Vem logo. Você dá uma olhadinha assim e fala: a coisa está feia aqui. Enquanto na verdade, eu tenho que trabalhar e esperar. Ele vai descer. Todo olho verá. É inescapável. Todo olho verá. Os que estão mortos verão. É inescapável. Mas enquanto isso não acontece, os meus olhos têm que estar fixos na missão que Ele deu. Testemunhar a respeito dEle. Olha só o que Ele fala em Mateus 24, 45, a partir do verso 45. Quando Ele está falando a respeito da parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor o encontrar fazendo assim quando voltar. Vamos traduzir isso? Feliz é o servo que quando o Senhor voltar, o Senhor o encontrar fazendo aquilo que mandou. Esse servo é feliz. O Senhor nos deu uma responsabilidade de testemunhar a respeito dele. Felizes seremos nós, se quando ele voltar, nos encontrar testemunhando. E não com os olhos no céu, mas fazendo aquilo que precisamos fazer. Os dias estão difíceis, queridos. Dá vontade de sumir às vezes. Dá vontade de ir embora. Não sei para onde, né? Onde vai está difícil. Mas nós temos uma missão. Qual é essa missão? Testemunhar. E como faremos isso? Permanecendo na palavra, na vivência e nas experiências. Apesar de nós, apesar de quem somos, testemunhar ao mundo. Vejam quem eu era, o que eu fiz. Vejam, olhem a minha história, olhem para trás. Vejam o que eu era e quem eu sou. Como? Cristo. Cristo. Sabe, conseguir transmitir isso aos outros de forma leve, pelo poder da influência do Espírito, sem nossos métodos, sem florear as coisas, simples como ele era, manso como ele era, puros como ele era.
humildes como ele era. Simples, ele agia em simplicidade. Ele não tinha medo de sentar à mesa com os pecadores, com aqueles que não se pareciam com ele. Mas quando ele se levantava daquela mesa, aqueles homens e mulheres eram transformados. Quando ele entra na casa de Zaqueu, ele entra na casa de um ladrão, corrupto, malfeitor. Mas ao fim do jantar ele diz: salvação entrou nessa casa, porque este é um filho de Abraão. Ou seja, esse homem viu a salvação. Por quê? Porque ele viu Cristo. E ele entendeu. Jesus não usou métodos. Jesus jantou. Ele jantou com Zaqueu. O que Jesus fez naquela mesa? Que aquele homem olhou para ele e viu: eu estou errado. Eu preciso devolver o dinheiro de quem eu roubei. Eu preciso pagar. Eu preciso. O que Zaqueu viu num homem jantando? E porque nós não conseguimos sentar com os pecadores, andar no meio deles e expressar esse Jesus em simplicidade, através dos nossos procedimentos? Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é perfeito, mas nós encontramos Jesus. E será que fomos tocados por Ele? Essa é a pergunta que fica. Em terceiro e último lugar, aqueles homens, quando saíram dali, foram cheios do Espírito. Eles foram cheios do Espírito, por isso testemunhavam. Eles cumpriam a sua responsabilidade de testemunhas. E eles construíram uma comunidade de testemunhas. Porque um testemunho é muito importante, mas vários testemunhos juntos, isso dá força à mensagem. Então, quem nós somos? Uma comunidade de testemunhas de Jesus. É isso que nós somos. E eles saem e constroem uma comunidade. E se você vai lendo o livro de Atos, inevitavelmente você vai se deparar com algumas características dessa comunidade de testemunhas, com coisas que eram comuns àquela comunidade, e que nós precisamos olhar e entender, e trazer para os nossos dias. Se você for comigo para Atos 4:32, texto famoso. Atos 4:32. Você vai ler lá a respeito de que um era o coração e o propósito daquelas pessoas. Um era o coração e o propósito daquelas pessoas. Se nós somos uma comunidade de testemunhas, nós precisamos caminhar em unidade. Agora olha só, precisamos ser maduros. Porque caminhar, nós não caminhamos com vistas à singularidade. Unidade não é singularidade. Nós somos diferentes. Pensamos diferentes. Fomos criados de forma diferente. Temos realidades diferentes. A unidade está na maturidade de reconhecer a nossa diferença, mas superar essas diferenças por conta da responsabilidade que temos, que é a mensagem do Evangelho. Então, dentro de uma igreja, você não vai concordar com tudo. Você não vai achar tudo assim, tão belo e maravilhoso. Mas lembre-se que unidade não é singularidade. Apesar de você não gostar de algumas coisas, tem uma responsabilidade que é maior do que os seus gostos. Manter a mensagem viva e sendo expressada. Nós não nos reunimos com vista à singularidade. Isso é imaturidade. Pensar que todo mundo aqui pensa certinho, igualzinho, bonitinho, acredita tudo do mesmo jeitinho, é tudo bonitinho, não dá trabalho nenhum. Não. Pelo contrário. Unidade não significa falta de divergências, mas a superação madura delas. Por quê? Porque é todo mundo maduro? Não, porque é um Espírito que atua em nós.
e que nos conscientiza da nossa responsabilidade. A responsabilidade do Evangelho é maior do que as nossas diferenças. Então vamos colocá-las de lado? Vamos abrir mão de algumas coisas e entender que a mensagem é superior ao que nós estamos discutindo aqui? E vamos para frente? Amém. Amém? Unidade. Outra coisa que havia naquela comunidade de testemunhas, Atos 4:34. Não haviam necessitados entre eles, plena generosidade. Um coração generoso, um coração doador. Outra coisa que aquela comunidade experimentava, Atos 12, verso 5. A igreja estava orando com insistência diante de uma causa, diante de uma necessidade. Quem estava orando? A igreja. Quando nos unimos em oração, há poder nisso. A igreja estava orando. A igreja se reuniu e eles foram orar. Então, Pedro foi liberto das cadeias, porque a igreja se uniu. Os irmãos estavam em oração. Essa consciência de que se nós nos unirmos em um nome de uma causa, e se nós orarmos juntos por algo, muito pode a nossa oração, o efeito dela, muito pode, se juntos concordarmos com algo. Amém? E por fim, a comunidade das testemunhas é uma comunidade de cooperadores. Quando você vai para Atos capítulo 6, em Atos 6, você vai ver que havia uma necessidade. Atos capítulo 6 vai começar assim: algumas viúvas não estavam sendo abastecidas com os donativos. E isso gerou uma certa crise. Algumas viúvas recebem, outras não, está bagunçado esse negócio. E aí então, os apóstolos vão estabelecer ali os diáconos. Mas o que eu acho interessante é um detalhe nessa história. Quem trouxe o problema para os apóstolos? O povo. Olha, Pedro, não está chegando lá os donativos, a coisa está um pouco bagunçada. O povo trouxe o problema para Pedro. Pedro olhou e falou: é verdade, a causa é justa. Sabe o que Pedro fez? Pedro disse o seguinte: escolhei homens cheios do Espírito Santo, gente capacitada, que possa servir às mesas, porque nós vamos nos preocupar com a palavra e a oração. Todo mundo é servo, só que uns vão servir às mesas e o outro vai servir com a palavra. Todo mundo vai servir no final. Só que eu quero que você foque no termo escolhei. Tá bom, vocês estão me trazendo um problema, mas vocês são cooperadores. Escolham vocês, entre vocês, homens capacitados para servirem às mesas. O povo não trouxe um problema e se assentou na expectativa de que os apóstolos resolvessem a situação. Mas eles escolheram. O texto vai dizer que então, escolheram, e o texto começa a falar os nomes de quem foi escolhido. Sabe por quê? Porque uma igreja não é um espaço para uma clientela. Não temos clientes aqui. Temos irmãos, cooperadores. Uns servem com a palavra, outros servem às mesas. Consegue entender? Mas nós juntos fazemos algo que glorifica o nome de Deus. A igreja não é o espaço para clientes. Você não está comprando algo, assistindo o espetáculo, mas você é parte desse corpo, junto conosco, junto comigo, eu e você, estamos fazendo algo que vai testemunhar a respeito de quem Ele é. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar?